Hello, pessoal! Tudo bem? Esse é o Cine Girls, eu sou a Jessie Lodge e esta é a minha fiel companheira, Aline Kalai. Vou usar o mesmo que você me chama aqui agora. Medida! Hello, Jessie Lodge! Hello, todo mundo! Eu acho que pra esse episódio de hoje, a gente devia ter vindo com um chapéu e um chicote. Aí, eu já tô entregando qual que vai ser. Vai ser sobre filmes sadomasoquistas? Não. Nossa, um chapéu e um chicote. Se você não souber o que é isso, tô achando que a Aline hoje vai ficar... Eu não sei. Mas o nosso convidado sabe. E eu vou dar as boas-vindas novamente ao Joe Howen, que é um cineasta. Ele também trabalha com produção audiovisual e voltou aqui para falar com a gente sobre um tema de chapéu e chicote. Tá bom, gente, muito obrigado por receber. Eu agradeço muito pra gente falar de chapéu e chicote. Né? Não sabia se você tem um em casa? Não tenho um, que pena. Mas eu gostaria de ter. O chapéu? O chapéu desse personagem. Nossa, a gente nem não falou. Nem falou o tema ainda do filme. Vamos ver se a galera vai descobrindo. Mas pode ser considerado um chapéu Panamá? Será? Não, né? Eu acho que não é um maior, Panamá. Né? Ele é maior. É mais um chapéu quase de cowboy, hein? De cowboy. Mais de desbravador, assim, digamos, então. O que é esse nosso personagem? Qual que é como que a gente pode chamar ele, então? A gente pode chamar ele de Indiana Jones. Eu ia falar que ele é um indie, para as pessoas ficarem mais curiosas ainda. Mas hoje nosso episódio fala sobre Indiana Jones. A gente teve o último lançamento agora, na semana passada. Eu assisti o filme. Louca, né? Porque Steven Spielberg com George Lucas com Harrison Ford. De novo, gente, o que vem por aí, né? Mas o Spielberg dirigiu esse último filme também? O Spielberg está produzindo o filme. Ele não dirige. É o primeiro filme que não é dirigido pelo Spielberg, né? É dirigido pelo James Mangold. E pela primeira vez não tá nas mãos do Spielberg, mas pra produzir o Indiana Jones, tu precisa desses três caras que são sócios dessa franquia, que é o George Lucas, o Spielberg e o Harrison Ford. Se um dos três não quiser, o filme não sai. Não sai. Não, porque foram eles que criaram o personagem, né? Correto. E o quarto, inclusive, ele demorou, ficou num hiato muito grande, justamente por causa dessa grande discussão. Quem que tava embaçando? Qual que foi o babado por trás? A gente, babados hollywoodianos, amamos. Vamos lá. Amamos. Quem tava embaçando, a gente pode dizer que quem tava embaçando era o George Lucas, porque ele queria e os outros dois não queriam. O que o George Lucas fez no 4, né? A série Indiana Jones, ela é muito ligada à mitologia histórica, porque ele é um arqueologista. E no 4, a trama central são alienígenas quase, né? Não são de fato alienígenas. São criaturas extradimensionais. Eles tomam cuidado de não falar alienígenas, né? E os outros dois, nada a ver. Tanto que essa é uma história, na verdade, famosa, que você vai encontrar uma entrevista no YouTube. Tá os dois conversando e o George Lucas incomodando, tem que ser alienígenas. Anos, Spielberg, não, George, não, alienígenas não tem nada a ver. Aí um dia o George Lucas liga, ideia genial, vem aqui conversar comigo. Beleza, manda pra mim. Você tava certo, não são alienígenas. Não? O que vai ser? Seres extradimensionais. Mudar o nome de um alienígena, ótimo. Aí o Spielberg foi vencido. Tá. Vamos fazer isso logo. E aí tocaram pra fazer o 4. Que gente, é o Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Ele é muito louco, esse filme, se você for pensar. Criaturas extradimensionais, né? Começa muito por aí. Doido. Ele tem uma... é o meu filme menos favorito, tá? Da lista, assim. Dos 4 filmes que existem. E o 5º agora tá rolando uma polêmica, assim. Tem um monte de gente criticando, dizendo que não tá legal, que não gostaram, né? Eu gostei. Mas o 4, eu passei por isso. Pra mim, foi difícil associar com Indiana Jones. O quarto filme. Mas o que eles queriam fazer, assim? Se você for pensar no conceito do filme, a ideia é relativamente interessante. Eles queriam confrontar, né, o Indiana Jones, então ele acha essa caveira cristal e ele tem que devolver para um templo maia antigo. E eles chegam no templo maia e descobrem que o templo maia, na verdade, é uma nave extradimensional. E quando eles entram nesse templo maia, eles encontram várias outras relíquias de outras eras, né? Então, da era grega, da Idade Média, coisas que não deveriam estar ali. Por quê? Porque aí tem uma frase que o Indiana Jones fala em um momento. Eles eram arqueólogos. Porque ele se identifica, ele é arqueólogo. Então é quase dizer, esses seres são eu, né?
Nós somos a mesma coisa. Então, eu acho que o George Lucas quis fazer essa brincadeira, assim, de que o Indiana Jones e os alienígenas tinham um interesse parecido. Só que o filme não ressoou bem, assim, ele tem muita gente que defende, só existem 3 filmes do Indiana Jones, que consideram terminar na Última Cruzada, porque do 4 pra frente é outra pegada, assim. Totalmente diferente. Mas o Eu não último... eu não assisti o quarto. A Relíquia do Destino, ele voltou com uma coisa parecida com o primeiro, eu achei. O que você achou? Eu acho que ele trouxe um pouco do Indiana Jones raiz, assim. Ele, assim, em relação ao 4, a estrutura e formato do filme... Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu acho que ele tem muito mais a cara de Indiana Jones que o 4, né? Uhum. Por vários motivos. Não é o MacGuffin, né? O que eles chamam de MacGuffin? O Indiana Jones, ele sempre quer uma coisa. Então, no primeiro, ele tá atrás a Arca Perdida. O segundo, ele quer as Pedras Sankara. No terceiro, é o Cálice. Essas coisas meio que não importam. É só pra botar ele correndo numa montanha-russa o filme inteiro. Porque elas não têm efeito no filme até o final, quando ele pega essa coisa na mão. Então, é um objetivo. Os diretores chamam essa coisa em filme de MacGuffin, né? Um artefato mágico, super científico, ou que não importa. Missão Impossível, eles também. Eles vão atrás do pé de coelho, um super vírus. Nunca aparece no filme. É só uma coisa importante pra te correr atrás. Tá? Uhum. Então, o MacGuffin desse filme é uma bússola que pode detectar fissuras no tempo. Sim. Né? E é isso, eles não usam ela até o final. Então, meio que não importa em nenhum dos filmes, né? Porque é só o Indiana Jones correndo em cima de trem, perseguição de carro, batendo em inimigo, pulando de árvore em árvore, né? Pra ir atrás dessa coisa. No sentido de voltar a ser uma coisa da antiguidade, porque essa bússola foi feita por Arquimedes na era antiga. Sim. Tudo a ver. A gente pode dar spoiler aqui se o filme passou essa semana? Acho que não é tão legal, né? Mas... Eu não sei muito bem o que falar sobre isso. Tipo, então a gente pode, acho que a gente pode dar o spoiler, vamos lá. E é só que a gente tá avisando que vai dar spoiler nos próximos minutos. Ele Funciona? Pode? Funciona, vamos lá. Tá, então eu vou falar. Ele conhece o Arquimedes no filme. E isso eu achei sensacional. Assim, eu acho que foi a pegada desse filme, ele conheceu o Arquimedes. Então, acho que uma grande sacada foi de fazer que a bússola só a bússola não era mágica, né? Ela não criava viagem no tempo. Então, ela era uma bússola que detectava lugares... Uma fissura onde ele poderia viajar no tempo. Fissuras naturais, né? Então, ali tem, beleza. Aí, eles realmente atravessam e vão pra Grécia Antiga, no meio da guerra lá, né? Eu acho que é na Alexandria. Antes de Cristo aquilo lá, né? 236 anos antes de Cristo, se eu não me engano. E aí ele realmente vai lá e conversa com Arquimedes. É pouco tempo, né? No filme, eu acho que isso no filme inteiro é 10 minutos, num filme de quase 2 horas. Eu tenho uma estranheza de ter o Indiana Jones voltando no tempo, caindo na praia e falando com a atividade antiga, sabe? Mas aqui não me estraga o filme de forma alguma. Porque eu acho que o filme é tão redondinho, do começo ao fim, a ação é muito boa. Do começo, do meio até o fim, assim, a gente não para pra respirar. Então, eu gostei muito disso. E eu gosto dos personagens, a Phoebe Waller-Bridge, eu acho que é o nome dela, que tá... sim. É a parceira dele, né? No filme inteiro. Tem muita gente criticando ela também. Eu gosto muito dela. Desde a série. Eu não vi a série, mas assim... Deixa eu procurar a gente aqui. dizendo que ela tira o protagonismo dele. Eu não vi isso, sabe? Nem eu. Eu acho que os dois têm uma nota diferente ali, mas ele é o Indiana Jones, o filme é dele, ele tá carregando. Só que eles tomam cuidado de fazer ele velho. Ele não... Eu ia perguntar isso. Com quantos anos o Harrison Ford está atualmente? 82? Ele tem 80 e alguma coisa. Peraí, O humano tá fazendo filme de ação, de aventura, mas com ação, com 82 anos. Então, ali, mas é muito legal o que eles fazem. Porque Gente, deve ser incrível, né? 80 anos ele tem. Nasceu em 1942, vai fazer 81. Mas eles assumem a idade dele no filme. Ele não é esse ninja incrível que ele é, sabe? Que ele era nos outros. Então, é um filme que tá saindo agora. Provavelmente quem viu os 3 primeiros, os 4, é uma geração antiga. E o cinema sempre tá mirando na geração nova. Então, essa gurizada que tem 15, 20 anos e tá indo ver o filme, provavelmente nunca viu nenhum outro Indiana Jones.
Por isso eles abrem com uma sequência de quase 20 minutos mostrando Indiana Jones no seu tempo, né? Com uns 30 anos. Então eles rejuvenescem. E é computação? ele. É computação? Eles usam CGI, né? E rejuvenescem o cara. E tem uma baita sequência de aventura. Só vou te interromper só um pouquinho, Jô, pra você explicar pra gente o que é o CGI. CGI é a ferramenta digital, né? É computação digital que eles usam pra fazer qualquer coisa em filme, desde explosão, a monstro, a máquina, né? Legal, e aqui, eles usam no Harrison Ford pra rejuvenescê-lo. E eles têm uma sequência de quase 20 minutos mostrando ele no seu melhor momento, que é pra audiência falar, tá, esse é o Indiana Jones. Né? Que sacada boa, né? Que sacada boa. Respeitou a idade do personagem, respeitou a idade do ator e botou a essência dele ali. Que legal. Mas legal. lembrando que o filme não se passa nos dias atuais. Ele se passa lá nos anos 69 e 70, né? Se eu não me engano. Ele começa ali no final da Segunda Guerra Mundial, em 45. Isso. E depois ele passa pra 69. Que é a idade atual dele no filme, né? Que é quando pousaram na Lua. Isso. Né? 69, nossa, tem os desfiles 69. ali, né? Ele passa pelos astronautas numa perseguição de cavalo, né? Assim como daí o primeiro filme se passa em que época? 40 e alguma coisa. Deixa eu só... É no alto da Segunda Guerra Mundial. Aí ele tá contra os nazistas. No primeiro filme, os nazistas querem achar a Arca Perdida e usar como arma. Né? Porque a Arca Perdida, quem abrir, ela meio que mata todo mundo em volta. Então, o Hitler tem uma unidade mística procurando pela Arca Perdida. E ele, como é arqueólogo, ele tá querendo impedir. Então, a Arca Perdida meio que não aparece no filme até o final. É só ele e nazistas brigando pra ver quem chega primeiro, né? E assim, as cenas de ação são muito icônicas. Ele é um filme de ação na sua natureza. Ele não chega a ser ficção científica, mas o final de todos os filmes, ele sempre dá uma descambada, que é quando ele de fato vai mexer no artefato. É 1938. Começa em 1938, um pouco antes da guerra ainda. Que bom, né? Que os primeiros filmes eles já foram feitos com esse tempo retroativo ali, porque né, tem muita... Se tivesse que se passar nos dias atuais, por exemplo, tem muita coisa que a tecnologia de hoje impediria no filme, né? Que seria, tipo, chato de fazer. Porque você tem celular, você tem internet, então tem umas coisas que não fariam sentido, né? Talvez sim. Eu super concordo. Esse personagem não funciona nos dias atuais. Eu acho que tem que ser feito naquela era. Hoje em dia seria tudo muito fácil pro Indiana Jones. Porque mesmo em 69 não existiam ainda essas ferramentas que a gente tem hoje. Que um arqueólogo trabalha de outra forma hoje, né? Não é nada daquela rotina que ele tinha, né? Não. Apesar de ser um arqueólogo, né? Que ele era um buscador ali, sei lá. Ele é um arqueólogo e ele é, de certa forma, um agente militar também, né? Também. Porque ele tá sempre lutando contra os nazistas a mando do governo americano. Então ele tá em missões ao mesmo tempo que ele é arqueólogo. Eu defendo que Indiana Jones deveria ser como James Bond. Eu acho que mantém a era e a cada tantos anos troca o ator e fica fazendo ali, né? Só que não sei como é que vai ser agora. Vamos ver. Nos próximos. Ele falou que não vai ter mais, né? Ele falou isso no último. Falou isso no último e agora ele falou que não ia ter mais nenhum. Se tiver tem que ter um ator novo pra fazer ele, ou um filho, ou um... Então, acontece que, mais um spoiler... Ele tinha ele tinha um filho, né? E o filho começou ali a ajudar ele em um outro filme, que foi Talvez já pensado, da Caveira de Cristal, né? 4, será que já foi pensado? Acho que foi pensado. Mas não vou contar, então não vou dar esse spoiler. Não conta, o filho dele morre nesse último filme. Ele não tá na história, eles só falam, ele morreu, entre filmes, né? Ele se alistou na guerra e... Então, o Indiana Jones está deprimido, ele tá se separando, né? Que é uma das grandes críticas, assim, você pegar o herói da infância de muita gente e meio que destruir. Ele tem um final de vida amargo, sabe? Eles humanizaram um pouco o personagem. Ele começa o filme meio derrotado, né? Ele tá morando num lugar que ele acorda com o barulho de uma festa, um lugar meio... né, esquisito ali, vamos dizer assim. E é isso que eu tava te falando, quando o filme... Ele parte pra o Indiana Jones mais velho, quando 2 caras seguram ele não arrebenta os 2. Ele é preso, ele não consegue, porque ele tá velho. Então ele é sequestrado bastante nesse filme, sabe? Ele não vence as coisas mais fisicamente. Então o filme, apesar de ser um grande filme de ação, eles não fazem ele super humano.
Então, isso eu achei super interessante. E assumir a idade dele como herói, sabe? Gente, Eu esse também filme deve ser gostei. incrível. É Eu muito tô bom. muito curiosa pra assistir. Eu não tava, tá? E agora eu tô. Eu fui pro cinema esperando realmente que eles resgatassem, porque eu tive a mesma impressão que o Jô. Esse da Caveira de Cristal, cara, não sei lá, não tava estranho ali aquele negócio dos extraterrestres que não eram extraterrestres, eram seres de outros, né? E aí voltou o Indiana Jones de agora. Eu assisti segunda-feira o filme, então tá bem fresquinho na minha cabeça ainda. Aí voltou, né, a Marion no filme, porque ela também não aparece, né, no... Achei super bonito isso. Eu também gostei. Achei legal o resgate que eles fizeram, assim, sabe? Por isso que eu pensei, será que sai um outro? Talvez ele quis encerrar dessa forma, né? Porque o final do filme é justamente isso. O Indiana Jones, ele, no começo, tá velho, tá sozinho e não tem ninguém. Perdeu o filho, perdeu a mulher. E aí, no final do filme, ele meio que tá se lamentando assim, eu não tenho ninguém. Quando ele fala isso, a casa dele enche, assim. Vem a ex-mulher, que aí a mulher dele querendo se reatar, vem os amigos, vem um monte de criança, que é tipo sobrinhos dele, né? A casa cheia de família, assim, todo mundo amando ele, sabe? E, tipo, ele olha em volta, não, eu não tô sozinho. Então, essa grande crítica que as pessoas fazem de que o Indiana Jones tá derrotado, o filme resolve isso tão bonito. Também achei. Eu gostei muito. Também gostei muito do final. E você falou da atriz, a Fleabag. Era a série que ela fez. Que foi muito... Fleabag. Mas o nome dela é Phoebe Amanda Waller-Bridge. Waller-Bridge, é. Isso. Nossa, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu achei que... E a outra coisa que eles criticaram muito no filme, falaram, tiraram o protagonismo do Harrison Ford e deram pra ela. Eu não acho isso. Eu acho que ele ainda era o protagonista do filme. E ela veio pra... Talvez por isso que eu penso que talvez tenha uma continuidade. Porque ela é a sobrinha dele, filha do... Cadê ele aqui? É um personagem novo, foi inventado pra esse filme. Sobrinha não, ele é padrinho, né? Ele é padrinho. Dela. Na sequência inicial, quando ele tá jovem, ele tá numa aventura com um amigo. Mais tarde, esse amigo tem uma filha que é ela. E ela entra no filme. E ela entra no filme. E ela entra no filme, só que ela entra no filme, tipo, né? Ela é meio que uma, vamos dizer assim, uma cambista ali, sei lá, uma... contrabandista, né? De coisas. Totalmente uma malandra, fora né? da lei, assim. E eu acho que ela daí vem com esse resgate, né? Do emocional deles, da reencontro deles. E eu acho que talvez ela possa continuar a linha. E o que eles estavam criticando muito é que ele foi salvo por uma mulher. Falam que ele foi salvo por uma mulher. Mas tá... Gente, ele, como você falou, ele envelheceu, né? Tá naquela Ele é um cara de 80 anos por alguém. Exatamente. Então, eu gostei, assim, do final do filme. Eu acho que pode ter uma continuidade, talvez, por ela. Mas, né, não sei. Aí é outra conversa. Assim, ó. Se ela sustenta a franquia Indiana Jones... Se tu me perguntar, eu acho que não. Não, eu também... Eu acho que não. Assim, quando a gente coloca os dois juntos, o filme de Indiana Jones 5 funciona. Mas agora, Indiana Jones 6 ser ela, aí eu já acho que é ser ousado demais. Acho que o estúdio não vai... Não faria essa aposta. Quando terminou o filme, eu saí com essa sensação, mas fiquei pensando também. Será? Não segura, né? Eu acho que não segura. Existe essa conversa, né? Eles queriam ver, mas assim, o próprio bilheteria do filme não sustenta, né? O filme, ele infelizmente não tá performando como esperado. Eu não vi sobre isso. Conta mais aí pra gente. Ele tá performando abaixo do esperado, né? O filme, ele tende a talvez se pagar, ele não vai ser um grande sucesso financeiro. Então, é difícil pro estúdio apostar nessa direção. Ainda mais quando essa é uma das maiores críticas, né? A gente tem o Indiana Jones basicamente flopando e as pessoas reclamando dela. Eu acho que eles não vão trucar e fazer o filme só dela, né? Não faz nenhum sentido, né? Mas quando que tinha sido o outro? 2008? Faz tempo. Será que é por isso que as pessoas, tipo, esqueceram do Indiana Jones, né? Não é mais um personagem que tá presente tão... Ninguém esqueceu o Indiana Jones, óbvio, mas ele não tá mais tão presente no nosso dia a dia, talvez seja por isso. Vocês acham que pode ser uma por razão causa do tempo? Ter uma... Pode ser, né? Também o consumo, como você falou agora, de outra geração, indo ao cinema, querendo ver outras coisas que não estão nessa linha do Indiana Jones. Que faz 15 anos, né? Na verdade, esse filme era pra ter sido lançado em 2021, né? Ele teve 2 atrasos no lançamento. Ele teve problema da pandemia, né? É uma comunhão de fatores, assim, é um clássico, ele tem uma trilogia de bastante sucesso, bem perto um dos outros, né? Os primeiros 3. Aí você vai ver o quarto, ele já deu um grande pulo. E o quarto foi um fracasso. 19 anos.
E o quarto é um fracasso de crítica, pelo menos. Eu não sei dizer da bilheteria, mas eu sei que ele é o filme mais criticado da franquia Indiana Jones. E aí, eles voltam anos depois do filme, do pior filme, com uma nova proposta, anos depois, era um tiro ousado de qualquer forma, sabe? Eu acho que o que pode ter prejudicado um pouco ele foram as estreias que a gente tá tendo esse mês aqui. Porque a gente tá concorrendo, vamos dizer, vamos fechar mês de julho de 2023. Com Missão Impossível 7. Com Oppenheimer e com a Barbie, que tá sendo feita uma publicidade grande. Eu não vi uma Tem o publicidade Flash grande. também, não. O Flash também... Mas eu acho que... Mas tá um filme procurado. Tá procurado também. Então, assim, tá concorrendo com muita coisa. E, teoricamente falando, ele é um filme pra família. Ele é um filme pra família. Eu acho que quase todos esses são... Não, tirando Oppenheimer e Barbie, né? Mas... Ele é um pouco na pegada de Missão Impossível, se a gente parar pra pensar, né? Missão Impossível, James Bond... eu acho que pegaria... Mas ele não tem uma inocência a mais do que... Eu sinto que o Indiana Jones é mais inocente que o Missão Impossível e o James Bond, por exemplo. Vocês não acham? Completamente. Né? O Missão Impossível, ele tenta trazer uma gravidade... Uma urgência, assim, enquanto Indiana Jones, ele é uma diversão constante, né? A gente sabe que o mundo não vai acabar em Indiana Jones, né? Então, são sentimentos bem diferentes. Ele é baseado, o Indiana Jones, numa época de quadrinhos pulp, que a gente chamava, que é o aventureiro numa terra perdida, né? Então, tinha outros filmes assim, vocês devem lembrar de Perdido nas Minas do Rei Salomão. Esse tipo de filme... era tudo nessa pegada. O Indiana Jones acabou sobressaindo como o mais famoso, mas era um gênero em si. Enquanto o gênero de super espião é outra coisa, né? Mas em questão de ação, de cadência de filme, eu acho que os dois são mais parecidos nesse sentido. De que os dois vão abrir com uma sequência de ação interminável, de 15 minutos, né? Aí vai ter um pouquinho de diálogo e outra ação. Né? E esses outros filmes que a gente tá vendo ali, talvez Flash é nessa pegada, mas o super-herói é outra coisa, né? Eu acho que não concorre muito com ele, o super-herói. Tudo concorre. Comercialmente falando, concorre. Mas tu, por exemplo, é uma pessoa que vai assistir todos. Vou. Tá, e se você tivesse que escolher, porque a gente sabe que cinema não é barato, se você tivesse que escolher, então, concorre. Se eu tivesse que escolher entre ele e o Flash, eu escolheria o Indiana Jones. O Flash, ele tá se saindo o maior fracasso de bilheteria de todos os filmes de super-herói de todos os tempos, né? Será que então... Sério? Estão falando que ele vai dar prejuízo até. Tá, mas vários filmes já deram prejuízo, mas o Flash, assim, campeão. Eu acho que é pela questão do ator lá, né? Ele teve um problema judicial ali, então acho que foi mais por essa questão. Tanto é que eles falaram que não vão renovar, por favor, né? Volta, babados hollywoodianos, que eu não tô sabendo. Dá uma pausa em Indiana Jones aqui. Foi? Não, desculpa, preciso saber o que aconteceu. Tá, vamos lá. O principal, o protagonista do Flash, o ator se chama Ezra Miller. Eu ia procurar o nome dele aqui porque eu não lembrava, mas é isso aí. Esse cara, ele... Na vida pessoal dele, principalmente nos últimos 2 anos, ele andou barbarizando por aí, né? Então, ele... Mas ele já tinha gravado, o Flash já tava de contrato. Ele já tinha gravado boa parte do Flash, eles fizeram filmagens, né? E ele já tinha feito Liga da Justiça, então ele já tinha feito personagem em outros filmes. Tanto que o Ezra Miller ele foi proibido de fazer junket, ele não fez imprensa pro Flash. Todo o marketing do Flash, o ator não apareceu em nenhuma entrevista, porque ele sabia que ele ia ser perguntado sobre os crimes que ele cometeu nos últimos anos, né? Desde porte de arma, enforcar gente em supermercado, ele entrou na casa de pessoas e atacou elas por dentro. Tipo, completamente maluco. Ele começou uma seita religiosa, dizia que ele era o novo Jesus Cristo, sabe? Tem uma história de que ele sequestrou uma menina menor de idade, que é indígena, e ficou 2 meses ela longe dos pais. Tudo isso num período muito curto, assim, de 1 mês. Tanto que tinha uma piada no Havaí. É uma estatística correta. Você tem mais chance de ser atacado por Ezra Miller do que por um tubarão. No Havaí.
Olha a história. Gente. Olha a história, é. Aí o estúdio, Warner Brothers, fez uma campanha de marketing dizendo que ele tava se tratando, que ele tem problemas mentais e tal, né? Porque o filme já tava filmado, eles queriam lançar, mas eles atrasaram por causa disso. Ele não pôde participar do marketing, né? E... Cara, que droga pro Só que estúdio, assim, né? só que isso, ele se tornou notícia agora. É quente esse negócio dessas notícias dele, né? Uhum. Saiu um pouco antes do filme, que foi divulgado tudo isso. Então, aí por isso que o Flash tá sendo um fracasso. As notícias elas saíam, mas o estúdio abafava muito. E aí né? o que veio o boom antes do lançamento. Chegou uma hora que o estúdio cansou de se chegar. É porque hoje tem muito canal, se a gente entra na internet, tem muito canal de YouTube que fala sobre filmes de super-heróis pra falar mal de filmes de super-heróis, né? Então os caras se dizem pop, mas tu vai entrar em um monte de coisa assim, odiei isso, odiei aquilo, isso aqui é lacração, isso aqui não sei o quê. E são canais de filmes dedicados a falar mal de filmes. Diego não quis ver o filme porque assistiu um desses vídeos aí e falou, não, já sei tudo do filme e não vou assistir o filme, por causa de um desses canais. Esses caras se juntaram, né, e antes do filme eles começaram a condensar todas as coisas que aconteceram no último 2 anos e lançar, esse cara fez isso, isso, isso. Aí pegou tração. Mas ele fez mesmo. A real é que ele fez mesmo. Eu não acho que a gente tem que estar apoiando esse tipo de atitude, Nem assim, um né? pouco, Claro. Só que, porra, é muita coisa em jogo, né? Ai, gente. E eu gosto do ator porque ele fez também o filme do Harry Potter, né? Que ele era o... Ele fez os Animais Fantásticos. Isso, Animais Fantásticos, da franquia Harry Potter, desculpa. Que ele era lá uma entidade, sei lá, ele era um bruxo... Eu esqueci o nome, mas Obscurious, né? Que eu acho que era o nome daquele bicho lá. E eu gostei dele na atuação daquele filme. Eu acho que ele representou muito bem o papel. E eu gostei dele no Flash, mas assim, a gente vê o que tá ali e não vê por trás na vida real. E o cara é um malucão, né? Tudo indica, né? aí ele tá fazendo tratamento dele e tal, mas repercutiu. As pessoas não quiseram apoiar que esse cara faça sucesso, né? Ele parece um marginal, né? Vamos Gente, combinar. mas né? Ele Quando só você não para matou pra ninguém, pensar, né? quem é Se eu que não me vai, engano né? ainda. Acho que ele não matou ninguém, se eu não me Mas engano. uma das coisas que ele foi condenado é por ameaça de morte. Ele não matou, mas ele ameaçou pessoas e comprou arma, né? Sequestrou tudo, tem todo um auê ali. Ele prometeu que mataria. Realmente é um doente mental, né, gente? É muita loucura em um negócio só. Mas voltando à bilheteria, então você acha que o Indiana Jones agora talvez se pague, assim, vamos dizer? As projeções são essas, né? O filme, ele tende a talvez se equivaler. Ele não tá pra fazer um sucesso. Indiana Jones poderia ser filme de bilhão, né? Dependendo. Então... com essa produção de George Lucas, né, de Spielberg, assim, eu não sei, eu às vezes eu fico pensando que o Spielberg tá um pouco em decadência, assim, sabe, das coisas que ele tá fazendo, o próprio filme dele que ele lançou ano passado, que não, né, da história, da vida dele ali, que não foi tão bem aceito também, os Fabelmans, né, que conta a história ali. Mas isso é super normal, se a gente parar pra pensar. Todo artista, ele é um produto do seu tempo, né? E quando ele vai ficando mais velho, ele acaba saindo da era em que ele era dominante, né? Então, o Spielberg, ele tem a mentalidade, ele tem o talento dele que conversava muito com uma geração. E hoje, uma nova geração, vão vir novos cineastas. Então, ele não é ele que muda, né? É a gente. Então, isso é meio que normal. Eu não sinto que seja necessariamente uma decadência, assim. Eu não sei se essa é bem a palavra. Mas é isso, assim. A mentalidade dele é uma mentalidade de produzir coisa que funcionaria melhor em décadas anteriores, né? Mas eu fiquei muito triste de saber isso, porque é muito triste, né? Você tá ali numa produção, você é o estúdio, você quer fazer uma coisa grandiosa, porque, porra, é o Indiana Jones. É meio que uma celebração esse filme, né? Na minha opinião. E aí o filme não vinga, assim. Eu fico bem chateada com essas coisas. Eu fiz a minha parte. Eu também, eu fui no cinema assistir. Cara, eu não fiz ainda,
mas eu vou. Eu gostei bastante. A gente não falou dos filmes em si, mas a gente tem aí o Templo da Perdição, que foi... Não, minto. Os Caçadores da Arca Perdida, que foi o primeiro filme, em 1981. O segundo, que a gente quase não falou, que foi o Templo da Perdição. Se passa antes do primeiro. Se passa antes do primeiro, Fora de ordem. Isso é uma das curiosidades que eu queria falar, envolvendo George Lucas e Harrison Ford ali, os dois. Coisa que George Lucas mesmo adora fazer, né? Ele volta igual o Star Wars, assim, não tem... Mas, diferente do Star Wars, esse aqui a gente pode assistir os filmes separadamente, que a gente vai entender um pouco da história. Exato. Só que ele se passa... Nada importa. É. Tu pode ver qualquer um isoladamente, qualquer ordem, porque eles não conversam entre si. Tu não tem essa... E o Star Wars já não, ele já conversa entre si. Então a gente tem uma ordem cronológica pra assistir. Nesse aqui, não. É uma sequência, exatamente. É uma sequência. Não. Cada um é uma aventura isolada. Mas no Templo da Perdição aqui, ele se passa antes, né? Do Caçadores da Arca Perdida. E se tu não sabe, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Mas eu achei legal, eu não sabia disso. Eu não tinha pegado esse link, assim, ainda. Eu não não se passa antes, se passa depois. E essa história, o que me instiga no Harrison Ford é esse negócio que você falou. Ele tá sempre correndo atrás de alguma coisa pra lutar contra os nazistas. Aí veio aquele personagem ali do último filme, nazista de novo, que ele já tinha encontrado lá naquele filme de antigamente, enfim, né? Naquela ação de antigamente. E é mais um negócio do americano ali, querendo deixar uma mensagenzinha, né? Isso é muita coisa do Spielberg, né? O Spielberg, ele é muito nacionalista. Em todos os filmes dele, ele vai trazer mensagens patrióticas e tal. Tanto que do que gosta, né, de babados hollywoodianos. Adoro, por favor, me conte. O Spielberg, ele ia dirigir o primeiro Harry Potter. Ah, é? E aí ele insistiu pra Rowling que o filme deveria se passar nos Estados Unidos, que o Harry Potter seria um garoto americano. Aí ela negou e por isso não foi ele. Eles entraram nessa briga. Gente, mas que ideia é essa? Mas isso eu não sabia. Harry Potter se passando nos Estados Unidos. Mas não tem nada a ver, porque todos os livros falam de Londres. Mas o Spielberg, ele faz essas adaptações, né? Ele sempre traz... Ele gosta muito de falar sobre os Estados Unidos. Não, mas... Ele gosta de falar muito sobre essa questão do patriota, né? Da Segunda Guerra Mundial, né? Ele fala muito sobre a questão da etnia dele, né? Ele sempre defende muito esse tipo de coisa. A família americana, né? Você vai pegar o núcleo do ET, é isso, né? Então, ele é muito... Esse é o tipo de filme que ele gosta de fazer. Não vou falar. Conta? Não, eu ia ele é muito... Eu ia usar umas palavras, mas não vale a discussão agora, não é isso. Ele é bairrista, se a gente pode falar de um jeito mais brando, né? Ele é bem bairrista, sempre foi. Gente, Harry Potter nos Estados Unidos. Mas todas as produções são feitas nos Estados Unidos, né? Isso é uma característica... Ou não, ele trabalha também fora do... Trabalha. Mas sempre traz uma mensagem desse patriotismo americano, então vamos dizer assim. Nossa, se você parar pra pensar nos Fabelmans, isso tá muito evidente, né? Quando tu para pra pensar. Se tu pegar todos os filmes dele e fizer com essa análise, vocês vão perceber que essa é a pegada dele. E aí a gente volta. Então, qual era do Spielberg? 80? Por isso que pegou firme, sabe? Por isso que ele era o maior cineasta da sua época no seu país. Porque ele era o cara que falava assim, nós somos incríveis. Todo mundo fala assim, nós somos mesmo, sabe? Ressoava muito bonito nos Estados Unidos. Ele é muito competente, ele é um grande diretor. Maravilhoso, mas o contador de história, ele não vai pegar pela técnica, ele vai pegar pela mensagem. Né? Então a mensagem do Spielberg é essa, né? É Estados Unidos 100%. Soldado Ryan, Apollo 13. Apollo 13 não é dele, é Ron Howard, né? Mas vai pegar os filmes dele, essa é a chamada. Sempre patriótico, sempre puxando ali. Sempre patriota. Lincoln, né? Também. É tudo aí. Tem uma curiosidade sobre esse filme que eu trouxe aqui, que eu não sabia também, que daí eu fui pesquisar sobre as curiosidades do Indiana Jones. A primeira pessoa que eles consideraram pra fazer o papel não foi o Harrison Ford. Foi o Tom Selleck. Olha a loucura. Quem queria ele era o George Lucas. Aí, olha a história que ele fala. O problema é que o ator já tinha contrato com a CBS pra uma série. E aí ele não pôde assumir o projeto do Indiana Jones. Ele vai fazer Magnum. Magnum, isso mesmo. E aí o Spielberg insistiu que fosse o Harrison Ford e se fez a tríade ali, vamos dizer assim. Escreveu uma piada legal, Vocês lembram do Tico Teco, Caçadores da Lei? Era o Tico Teco fazendo desenho que eles eram detetives. Sim. Um usa a roupa do Indiana Jones e o outro usa a roupa do Magnum.
Olha só. Eu lembro deles com a roupinha. Gente, mas quando você para pra pensar, ele também teria, o Tom Selleck também teria tudo a ver com o papel, né? Ele fez, né? O Tom Selleck fez filmes nesse sentido. Eu acho que o das Minas Salomão, Perdido nas Minas Salomão é o Tom Selleck. É o Tom Selleck? Eu Deixa acho que eu é. confirmar aqui. O Tom Selleck é conhecido da nossa geração como Não. Richard de Friends. É o Michael Douglas que fez nas Minas do Rei Salomão. Eu acho que é Não Tudo por uma lembro. Esmeralda, que é o Opa, Tom peraí. Selleck. Que é outro desses filmes pulp, assim. Gente, mas pra mim o papel da vida do Tom Selleck é o Richard de Friends e deu, eu vou sabe? procurar, Tipo, peraí. não tem. Tom Selleck. Ele Será é muito bom. será que se ele tivesse sido o Indiana Jones, o Harrison Ford estava no Friends? O Harrison Ford nunca apareceu no Friends. Né? Deveria. Poderia até. Contratado para matar. Crimes no Paraíso? Não é esse, né? Qual que você falou que ele fez? Ele fez Tudo por uma Esmeralda, eu acho. Nossa, tem tanto filme dele Não, aqui. mas é porque ele trabalhou pra caramba. Nossa, muito filme aqui. Mas olha, não foi olha a cara dele, ele daria um ótimo Indiana Jones. Será, né? gente? Eu não acho. consigo ver outra pessoa no papel do Indiana Jones, a não Eu ser o também Harrison não. Ford. Eu regularmente tenho a oportunidade de conhecer alguns atores, né? E Na Rota do Oriente, talvez. Talvez. Também fez ele. eu nunca tenho esse problema de me perder e tal, né? O único cara, assim, que eu provavelmente perderia o chão, assim, sem saber o que falar, seria o Harrison Ford. Porque, tipo, Indiana Jones é o filme da minha juventude, A Última Cruzada é o melhor filme da minha vida, sabe? E eu tive a oportunidade de encontrar ele e eu realmente congelei. Olha que legal. Eu sentei num restaurante, né? E ele sentou na mesa do lado, assim, ó. Tava ele e a filha dele, e tava eu com meus pais, Uhum. né? E os meus pais nem perceberam, assim, olha ali, que legal. E ele tava... Não foi profissionalmente falando, você encontrou ele na vida, assim. Na vida, Meu num Deus, restaurante. imagina entrar no Eu restaurante e ter Harrison Ford sentado do teu lado, gente. A gente tava isso é jantando top. e o Harrison Ford sentou do lado numa mesa, assim. E a gente jantou basicamente do lado dele. Só que não dá pra incomodar, é uma janta, sabe? Não, é É. uma situação que tu não tem como, né? Uhum. Nossa, Mas depois que ele levantou, você não foi pedir pra tirar uma foto? Não fui. Fiquei com a maior vontade, mas é porque, é o Harrison Ford. O que acontece? Ele não vai embora, entendeu? Ele tá ali, aí vem o dono do restaurante pra entregar a conta, cumprimenta, obrigado, super ele gentil. pagou a conta? Pagou. Bom, pagou, né? Eu vi ele pagando. Gente, se eu tivesse no Não. restaurante e o Harrison Ford fosse, eu não cobrava. É aquela. vida normal, é igual que no Reeves andando de metrô, gente, é vida normal. Aí ele saiu, foi na rua, o cara do restaurante ficou com ele até ele entrar no táxi, entendeu? Ah, tá. Aí eu daí não uma ia situação- me meter. Mas... Pensa Foi esse em Nova York. taxista. Olha só. Gente, que loucura. Uhum. Que Nossa, doideira. doideira, Nossa, né? eu não sei o que eu faria. Então. Eu acho que eu nunca encontrei uma celebridade internacional, a não ser que os palestrantes, assim, que eu vejo às vezes. Uhum. Palestrante da Disney, coisas nesse sentido. Mas uma celebridade internacional, acho que eu nunca conheci. Não, eu já vi em show, né? Mas É, eu não mas não sentou é- do meu lado no restaurante. Sim, é é. diferente, né? Nossa, eu também não. Deve eu ser também. muito Só sensacional. que eu acho que eu ia ficar boba por qualquer. Eu acho que eu ia ficar igual o João, eu ia travar É. e não ia saber o que fazer. Eu, assim. eu já conheci alguns, assim, né? Eu trabalho com produção. Babados hollywoodianos, parte 3. Queremos saber. Alguns, assim. Mas o Harrison Ford não foi o caso. Ele sentou do meu lado por acidente. Mas, geralmente, se fosse outro cara que eu quisesse conversar, tirar uma foto, eu provavelmente teria ido falar com ele. Só que ele eu congelei, eu não tive como, sabe? E eu fico pensando assim, não tem mais ninguém que eu acho que eu teria travado que não travei com ele. E eu acho que eu ia travar com alguns. O Robert De Niro e o Al Pacino, eu acho que eu ia travar. Não sei se eu consegui nem dar oi pra ele. É que essas Sim. pessoas. Já falei com os dois. Já falou com os dois? Olha aí, ó, viu? Uhum. Não, o Jô, ele tá no Conta- meio das celebridades. Conta pra gente. Conta pra nós. É porque eu trabalhava em Nova York, fiquei 6 anos lá, né? E eu trabalhava em várias produções. Uma das coisas que eu fazia, eu dava aula na New York Film Academy. E em Nova York tem vários festivais de cinema. Um deles é o Tribeca, né? Uhum. Ele que acontece em fevereiro, se não me engano. É no começo do ano, ele é o final do inverno, né? E aí a New York Film Academy sempre tá envolvida com o Tribeca. E esses caras são palestrantes lá, então a gente geralmente faz a recepção deles, né? Então, por exemplo, teve um dia que teve uma conversa do público do Scorsese com o De Niro, né?
Meu Deus. ao mesmo tempo. E aí a gente que fazia a recepção dos dois. Então a gente fazia coffee break, recebia os caras, né? Fazia o itinerário. E aí ficava no backstage e conversava com os caras. Era bem legal. E o Leonardo DiCaprio tava junto também. Se você precisar de umas assistentes nas próximas produções, você pode levar a gente, Isso né, foi muito Aline? doido, porque tava, tipo, no palco o Scorsese e o De Niro, e aí sentou como... sem falar pra ninguém, no meio do público, o DiCaprio, né? E aí o Scorsese não deixou barato. No meio da palestra, ele falou assim, não, trabalhei com um garoto muito talentoso, Leonardo DiCaprio, que tá aqui, apontou no meio, assim, sabe? Nossa, Aí, a galera daí foi a loucura, né? É que Tribeca, o pessoal é mais comportado, né? Mas acaba e vai todo mundo em cima. Mas é um festival que vai também os atores, participa todo mundo vai. ali, mas é vendido, E é você- um ingresso vendido, assim. Vendido. É vendido, mas qualquer um pode comprar. Uhum. Como audiência, né? Uhum. Você não vai ter contato com eles. Não vai falar com eles no backstage e tal, né? São palestrantes ali. São tão palestrantes, vão falar sobre vendendo ali. cinema. Mas só isso vale a pena, né? Pô. Só isso. Pô, o último ano que a gente fez, teve eles. De grande, assim, muita gente grande, mas teve o Alec Baldwin, teve o Guilherme Del Toro, né? O Guilherme Del Toro eu já trabalhei, né? Eu já fiz um filme com ele. Uhum. Não, eu falo pra você, o Jô é internacional. Ele E tem como é que uma, você, e uma como é que bagagem você se refere, assim. quando você tá trabalhando com o Guilherme Del Toro, por exemplo, você chama ele de Mr. Del Toro? Como é que você se refere a essas pessoas, assim, Não, né? Tipo, gente, No começo, sim, mas ele logo pede pra chamar de Guilhermo, né? Pede logo pra chamar de Guilhermo. gente, que loucura, meu Deus do céu. Eu não consigo nem imaginar isso. Que Nem eu. Ele é super gente fina. Mas o que eu fiz com ele foi um curta-metragem, né? Então é um filme que a gente filmou 2 dias só, né? Num apartamento em Nova York. E não fiz nenhum grande longa-metragem, mas eu tive essa oportunidade. Meu Deus. de trabalhar com ele no final de semana. Que 10. E o Spielberg, você já viu também? Só de passagem, assim, né? Nunca parei pra falar com ele. Nunca falou. Nem nada. Também nessas oportunidades, assim, o Tribeca passa muita gente, tu não consegue falar. Né? Eu já fui no Oscar também, né? Uhum. Então você vê as pessoas lá e tal, caminhando entre, né? Peguei fila pra beber com o Matt Damon, me cortou a frente, o safado. Gente, Matt Damon cortou a fila de Joe Howe. A gente cortou. acha que ele é um bom moço, mas ele um não bom é. moço. Não, ele deu uma risada, ele falou, ele sabia assim, né? Ele falou assim, mas ele falou, tem que voltar. E cortou. Ele falou, sorry. Vou usar aqui um pouquinho da minha condição de superstar. Que legal, gente. É porque tem um Gente. bar, né, dentro do onde tem lá o evento, né, onde fica todo mundo sentado, e logo fora tem um bar que é free, né, pode pegar a bebida à vontade. Então, nos intervalos, nas propagandas, vai lá uma galera e pega um monte de bebida e tal. Uhum. E aí, ele deu essa furada aí na minha Entrou frente. na frente. Gente, sensacional. Mas tudo Bom, bem, era a Matt gente Damon, foi, né? Tá tudo certo. esse episódio, ele tomou um novo rumo aqui, gente. Eu, por mim, continuaria essa conversa, É. porque, assim, babados hollywoodianos, quero saber absolutamente tudo. Ah, tem várias histórias aí. A gente tem que fazer um novo episódio especial só de Ô, Jô, você já sabe que você tem celebridades. uma carteirinha de Cineboy aqui no Cinegirls, né? Então você vai voltar outras vezes. Ai, mas- vamos fazer a carteirinha Vamos dos fazer uma convidados. carteirinha. Tem os convidados que são bem fiéis, né? Gente, é que assim, ele tem muita história pra contar, porque ele vive, né, Que o massa. cinema no dia a dia dele também. E já viveu muitas experiências, né? Então. Mas travou na frente de Harrison Ford. É, só mas fora. quem não travaria, afinal de contas, né? Né? A gente tá falando do nosso Indiana Jones. Né, É muito gente? recomendado. Uma lenda, última né? Uma curiosidade, antes da gente terminar aqui, é sobre a série, né? Que eu não sabia que tinha uma série do Indiana Jones, nas pesquisas que eu fui descobrir, que aconteceu de 92, entre 92 e 93, e ela não foi muito, acho que, divulgada. Uma Era temporada, outro ator né? que interpretava ele, né? É, Perguntar quem era. É um Era... Aqui, ó. Eu não anotei o nome. Vamos procurar. Deixa eu nesse procurar tema, fiquei aqui. curiosa, Crônicas fiquei do curiosa. Jovem Jones. assim, ó, acabou de ficar disponível na Disney Plus. Eles Ah. acabaram de colocar, deve fazer uns 30 dias. Deve ser por causa do filme, No né? caso do filme, Uhum. faz Tá sentido. lá. E no 3, A Última Cruzada, ele também tem uma sequência de abertura que é com o jovem Indiana Jones, mas é com o River Phoenix, que é irmão do Joaquin Phoenix. Porra, River Oh, Phoenix é legal. outra perda tipo o Heath Ledger, assim, né? Que a gente falou ali antes. Nossa, o River Phoenix mesmo. Grande ator, Cara, né? ele podia ter ganhado o mundo, gente. É. Ah, meu Deus do céu. Nossa, ele era... Tu vai gostar da Última Cruzada também. Esse eu não com o assisti. Abre com o River Phoenix. Melhor filme da minha vida, A Última Cruzada. Sério? Disparado. Da tua vida? De todos.
É o meu filme favorito, A Última Cruzada. Olha, eu não assisti. É o teu filme favorito do mundo? Uhum. Olha só. Uhum. Ah, então não tinha outra pessoa pra vir falar de Indiana Jones Pois melhor do que é. você, né? É, A Última Cruzada eu super recomendo, né? Uhum. Pra todo mundo que não viu A Última Cruzada. Eu pode- acho Eu não um vi, eu filme não vi. Eu vou maravilhoso assistir, eu também. vou assistir. Um filme do Indiana Eu Jones, só quer um, vai nesse, né? Se quer ver todos, os 5 tá aí no cinema. É. Super recomendo, pode Eu ir. gostei bastante. Eu achei que foi uma celebração ao personagem muito bonita, Que assim. legal. Achei que o roteiro tava muito bem feito. Me incomodou um pouquinho aquele negócio da inteligência artificial usada nele ali no começo do filme. Eu Uhum. falei, a gente sabe, porque ele, né, tá com 80 anos ali, como a gente falou, mas eu acho que foi um filme muito legal, assim, gostei bastante. Recomendo muito as pessoas irem assistir no cinema também. É isso aí. É isso aí. Então, obrigada, isso, Jo, né? por voltar a dar mais uma aula aqui sobre Indiana Jones pra gente. Nossa, Se gente, eu você- adorei. É. Eu sempre. Não, Indiana Jones, legal, assim. Mas assisti faz muito tempo os primeiros ali. Agora, Uhum. eu tô louca pra assistir tanto o do River Phoenix ali, não é o do Harrison Ford, é do River Phoenix agora. E o, A e série. o novo. É. Tem 2 temporadas, né, a série, se eu Não, me mas o engano. River Phoenix Eu tá não na sei última se é. cruzada. Ah, não, desculpa. Não é o mesmo, não é o mesmo mas- ator. Não é o mesmo ator. Não, mas eu não sei quantas temporadas Tem tem. 2 só. Eu vi alguns Uhum. episódios isolados, né? E é legal. É legal, mas era difícil de ver. Quando saiu a primeira vez, eu nem lembro onde é que passava, mas era na televisão aberta, era tipo, Ah. sábado, 10 da manhã. E aí não Os conseguia jovens- pegar todos, Aham. sabe? Ah, Mas é ele que faz mesmo. É o o River jovem indie vivido por River Phoenix. Mas ele morreu em que ano? Talvez por isso que não É tenha... que foi em 92 e 93. Eu acho que o River Phoenix morreu em 93, então foi? Pode ser que não É, tenha não sei. tido a sequência por causa disso, né? Uhum. Pode É. ser. Eu não coloquei aqui É, não sei. mais nas curiosidades, mas eu fiquei entregada. Vou pesquisar mais sobre isso. Legal. Pode Perfeito, assistir gente. também. Então é nóis, gente. É. Adorei. Eu adorei. também. Eu E também se você agradeço gosta muito. do Indiana Jones, né? Comenta aqui embaixo pra gente, deixa seu like, segue a gente aqui no Cinegirls e nas nossas mídias sociais. Também segue o João lá também, que ele tem muitas, como é que é? Curiosidades hollywoodianas? Babados hollywoodianos. Babados hollywoodianos. Vamos Entre criar um tra- quadro novo aqui nesse podcast. Ai, vamos! Adorei. entre trabalhos incríveis, né? E uma carreira super legal que o Joe tem aí, né? É. Meu Deus do céu, né, gente? Não vamos nem entrar nesse mérito aqui agora. Isso, Mas entrem, nosso convidado gente. tem uma Obrigado. bagagem Não, massa. E vamos falar, vamos fazer um jabá aqui pro João. Ele tá com a série A Noite do Jogo, né? Noite de jogo, é isso Noite de mesmo. Jogo, que tá lá no YouTube. A gente pode deixar aqui o link também pro canal, né, da série dele, que tá com estreia nova agora, né? É isso aí. Fala um daqui a pouquinho aí vai da sair. série, convida o pessoal aí. Tá bom, pra a gente tá assistir. fazendo. A gente tem um grupo aqui em Florianópolis. Eu queria fazer uma produção local, né? Sem depender de recurso externo. Então a gente construiu um estúdio e chamou uns amigos e a gente tá fazendo uma produção onde a gente joga RPG com uma forma mais inventiva, assim, né? A gente tem um nível de produção legal. E aí a gente tá fazendo a segunda temporada, que deve estrear agora em outubro, eu acredito, no nosso canal de YouTube. Enquanto não estreia, a gente tem vídeos toda semana lá. Então, Pode São- assistir a Ah, primeira legal. temporada também. pode assistir a primeira temporada enquanto isso. Gente, obrigada por quem ficou aqui até aqui com a gente. Obrigada, Jô, de novo. Opa, eu que Depois a agradeço. gente manda a carteirinha, né? Isso, É isso aí. de sócio do Cinegirls. Sócio do Cinegirls. Ai, E obrigado. obrigada a vocês que ficaram até aqui agora também. Obrigada, João, por ter aceitado. E assistam o Indiana Jones no cinema, que vale a pena. É isso aí, muito obrigado, gente. Eu fico muito feliz de estar aqui. Até uma Beijo, próxima. gente. Beijo, Beijão. tchau, 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 tchau.